Amém? Como os irmãos que estiverem fora do templo, dá uma olhadinha para mim, por favor. Se tem alguém fora, para trazer, para entrar. Para darmos início ao nosso culto, né? De louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecer a Ele, né? Por todas as bênçãos dispensadas a nós, né? A gente não merece nada, mas o amor dele é incondicional, né? Para conosco, né? Ele tem nos sustentado, né? Oremos. Pai amado, Deus querido, te louvo, Senhor, na beleza da tua santidade. Toma, Deus, esse culto em tuas mãos, tudo que há de ser feito, Deus, seja para a tua honra e a tua glória. Traga o teu povo, Deus, para ouvir a tua voz esta noite. Aqueles que estão a caminho, Deus, só traga protegido, guardado pela tua poderosa mão. E os que já estão aqui, Deus, muito obrigado, Deus, pela presença de todos. E aqueles, ó Pai, que estarão ao alcance de nossas vozes, que teu Espírito Santo possa alcançá-los ali, Deus, e fazer a mudança necessária em suas vidas, ó Pai. Ó Deus, fortalece a tua igreja, trabalha conosco, Deus, dia após dia, Deus. Oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Salmos capítulo 90. Quem puder se pôr de pé. Salmos 90. Vou ler na versão que vai colocar ali, que é meio diferente. Fechou o portão grande lá? Fecharam o portão grande? Dá para abrir. Ah, não. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que o monte nascesse e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vou repetir esse versículo 17, todos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ministério de louvor. Nesse momento estaremos adorando nosso Deus. Os irmãos podem acabar de chegar aí. De fogo não apaga. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar louvando o nosso Senhor? Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Aleluia! Glória a Deus. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Aleluia, Jesus. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa grei, Hosana nas alturas, Hosana pra sempre, pra sempre. Jerusalém, vou caminhar, caminhar de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar, descansar do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém,
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o sonho de Deus na minha vida e na tua vida jamais vão morrer, né? Ele vai cumprir todos os planos dele na minha e na tua vida, amém? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Crê nisso. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Ele vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Eu acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Declare, eu acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Amém, Jesus. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Glória a Deus. Oh, Jesus. Eu entrego hoje. Glória a Deus. Pois eu sou Deus me chamou pra tudo abandonar. Aleluia. Glória a Deus. Me convidou pra nele confiar. Confie, Jesus. Minha vida é oferta em seu altar. Glória a Deus. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, com tudo satisfaz. Estou aqui. Que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Te deseja,
sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode sentar? Samuel permanece aí. Glória a Deus. O meu ser te pertence, né? Estou aqui no teu altar, Senhor, aleluia. Nesse momento, vamos ouvir um solo para o nosso irmão Samuel. E os irmãos têm a oportunidade de ofertar na casa do Senhor seus dízimos e ofertas. Bom? A paz do Senhor, igreja. Agora eu vou louvar num louvor com os irmãos, que é bem conhecido, bem antigo. Ele já foi bem cantado aqui. Eu peço que os irmãos reflitam na letra, estejam em oração e me ajudem. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Todos-se vós que nos guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Irmãos, agora veio uma coisa muito engraçada na minha mente, um conflito interno que eu creio que é de Deus. A gente fala, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, mas a gente tem feito isso? Até quando a gente vai viver ignorando tudo que está acontecendo ao nosso redor no mundo, ignorando tudo que está acontecendo na nossa vida? A bondade de Deus está conosco sempre, porque, olha, a gente está aqui. Independente de quantas pessoas tem, independente do que aconteceu, a gente está aqui. E a gente tem sido grato, a gente tem demonstrado essa gratidão. Por que a gente continua vivendo na mesmice se a gente não está passando por coisas que estão fora do controle de Deus? Então vamos continuar declarando que a bondade dele é conosco, que ele é fiel em todo o tempo. És fiel. Tua bondade Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. me rendo a ti, te dou o meu ser, Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é fiel em todo o tempo, amém? Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Esse é o nosso Deus. Convido o diácono Rogério que esteja orando pelos dízimos e oferta e também entregando o pastor. Pode vir aqui. Pastor, trazer a palavra, tá bom? Vamos orar. Oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de nós podermos estar reunidos aqui no Seu nome, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, nesta noite estar recebendo nossa adoração, recebendo nosso louvor, Senhor. Que Tu possa, Pai amado, fazer presente aqui no nosso meio. Pai amado, eu Te agradeço, Pai amado, por tudo que vimos, ouvimos, Pai. E agora eu quero Te colocar, Pai, as ofertas que foram depositadas aqui no Seu altar, Pai amado. Que Tu possa multiplicar, Pai amado, que para crescimento, Pai, da Tua igreja aqui, Pai. Quero colocar também, Pai amado, nesse momento, a vida do nosso pastor nas Suas santas mãos, Senhor. Abençoa Seu servo, Pai amado, que irá trazer a palavra nesta noite, que com certeza, Pai amado, já colocaste no coração do Seu servo, Pai. E que nós possamos estar preparados com nossas mentes, com nossos corações abertos, para ouvir aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Fica conosco, nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças e paz, meus amados. Boa noite a todos. Muito grato por essa manhã, ou por essa noite, por essa manhã, ó. Eu não sei, acho que eu não acordei agora, não. Tô ficando maluco. De vez em quando a gente dá uma viajada, né? Manhã, eu acho que eu não dormi tanto assim hoje. Obrigado, diaconisa.
Irmãos, no final, não me deixe esquecer que a gente vai ter o nosso momento de oração. E eu gostaria, nessa noite, de dar continuidade a esse tema sobre restauração. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia, segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, verso 29 até o verso 33. Há diversos tipos de sermões, né? Os mais usados são expositivos, temáticos, textual, mas também tem um sermão biográfico. E nessa noite eu gostaria de usar esse tipo de sermão para falar algumas verdades sobre restauração. E a minha proposta, o tema para a mensagem dessa noite é a restauração como meio para a prosperidade. Você pode repetir comigo? A restauração como meio para a prosperidade. A restauração como meio para a prosperidade. Como assim, pastor? Como ser próspero, restaurando? É possível vivermos prosperidade hoje? É possível? E quando nós falamos de prosperidade, você já me conhece, já sabe da minha linha teológica, já sabe dos meus pensamentos. Eu quero fugir dessa questão de prosperidade financeira, fugir de você ganhar em dobro, de você ganhar e Deus te dá, Deus te dá, Deus te dá, não. Eu quero dizer que prosperidade nesse contexto é você viver uma vida de bênção, de paz e em comunhão com Deus e com o seu povo. E aí tem uns caminhos aqui na vida de um homem que eu penso que nos traria muitas, não poucas não, muitas prosperidades. Seríamos muitos prósperos, viveríamos o melhor dessa terra se fizéssemos o que esse homem fez. E eu queria nessa noite ministrar esse texto à luz desse tema, a restauração como meio para a prosperidade. A restauração de uma forma de a gente alcançar prosperidade. Então vou te pedir para abrir a Bíblia, já pedi, 2 Crônicas, capítulo 34, verso 29. Então o rei deu a ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé em seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Ao Senhor seu Deus, enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Você pode repetir comigo esse finalzinho? Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vinda dos teus filhos aqui a este lugar. Usa a minha vida, Senhor, nessa noite e que eu seja, ó Deus, canal de bênção para a tua igreja. Ó Deus, nos ensina a prosperar na tua presença.
nos ensina a sermos prósperos, nos ensina a vivermos uma vida de excelência e nos faz restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que não está de acordo com a sua vontade. Usa a minha vida nessa noite e ministra ao coração da tua igreja. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor conta a história dos reis de Judá, Reino do Sul, e conta a história dos reis do Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, e Judá, cuja capital era Jerusalém. Após a divisão, vocês sabem, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. E aqui nós temos uma história contada de um rei chamado Josias. Josias era um filho de um homem muito perverso, que também foi rei em Judá, e que morreu com 2 anos de governo. Josias tinha 18 anos quando assumiu o reinado de Judá. E aí você pode pensar comigo, imaginar, ele era filho de Amon, que foi morto 2 anos depois que assumiu. Você pode imaginar comigo, pastor, esse camarada com 8 anos, ele não governou. Ele verdadeiramente não subiu ao trono. Mas o trono era dele, e ele começa com 8 anos a ser rei. Naquele contexto, guardava-se o rei até que ele tivesse condições de governar. E nós entendemos pelos estudos era que, embora ele não tivesse condições por ser uma criança, por ter 8 anos, ninguém mexia com ele, porque ele era o rei. O trono era dele. A palavra do Senhor mostra que Josias reinou durante 31 anos. Durante 31 anos ele reina em Judá. Mas nesse contexto aqui, de 2 Crônicas 34, até o último capítulo de Crônicas, nós temos 15 anos daqui para o cativeiro babilônico. A partir depois de 15 anos, depois dessa história aqui, depois do que acontece com Josias, o povo é lançado no cativeiro. É quando o exército da Babilônia invade a Síria, toma a Síria e vai levar o povo de Judá cativo. A palavra do Senhor me mostra que esse menino começa o seu reinado com 8 anos de idade. Mas ela me mostra também o que Josias restaurou para viver dias maravilhosos como rei. A Bíblia só diz de 3 reis. Primeiro que a Bíblia coloca Davi como referência de rei. Toda vez que você vê, olha, fez tudo como fez Davi, seu pai. Aponta para lá. Mas a Bíblia mostra 2 homens que não foram repreendidos no seu governo. Ezequias, que era bisavô de Josias, e somente Josias. A Bíblia não diz que nenhum desses 2 se desviaram do caminho de Deus. A Bíblia me mostra isso. E somente 2 reis são citados que Deus não repreendeu, que era Ezequias e Josias. E quando eu quero falar nessa noite, pensando como a restauração como meio para a prosperidade na vida, na nossa vida, eu queria apontar quais foram as restaurações que esse homem fez, que esse homem colocou no coração. Não, olha, nós precisamos fazer isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Eu queria começar nesse sermão
apontando essas restaurações para a gente entender qual é o caminho de sermos prósperos. Porque talvez a gente pense que ser próspero é dar. Talvez a gente pense que ser próspero é dar e vai ganhar em dobro. Talvez a gente pense que ser próspero é estar quarta-feira na igreja. Talvez a gente pense que ser próspero é estar domingo de manhã, né? Não, já vou lá domingo de manhã, já entrego isso, entrego aquilo, já faço o que me dão para fazer, faço o que Deus me deu para fazer, já canto, já toco. Sou muito próspero. Prosperidade vai muito além. Prosperidade vai muito além daquilo que a gente pode doar, daquilo que a gente pode receber. Prosperidade vai a um ponto de vivermos paz no lugar onde tem guerra. A prosperidade vai além do ponto de que a gente pode experimentar o melhor dessa terra estando num lugar tão ruim, que muitas vezes nós questionamos, mas podemos ser o cara mais próspero dessa terra. Se você olhar para a Bíblia, todos aqueles que andaram com Deus, que estiveram na presença de Deus, prosperaram. Você vai olhar para a vida de Jó, a Bíblia vai falar como é que era Jó. Homem reto e íntegro, andava na presença de Deus, era o mais rico do Oriente. Você vai ver Abraão saindo da sua parentela, Deus fazendo Abraão viver o melhor de Deus, mesmo longe da sua casa, mesmo longe da sua parentela. Abraão foi próspero, muitos servos do Senhor foram prósperos, mas vai muito além desse dar e desse receber. Vai justamente a gente restaurar a nossa vida para sermos prósperos. A Bíblia me diz, e eu quero que você acompanhe comigo, deixa a tua Bíblia aberta. Versículo 1 de capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Um jovem que vinha, uma criança, melhor falando, que vinha de mau exemplo, que tinha um pai perverso, que andou longe dos caminhos do Senhor, ao ponto de, no segundo ano de reinado, ele sofre um assassinato. A palavra do Senhor diz que ele, primeira coisa que ele restaura, a sua vida com Deus. A primeira coisa que esse jovem, essa criança, busca. Está aqui muito claro, 8 anos de idade. Diz a palavra do Senhor que com 8 anos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas como, pastor? Primeiro, observando o que dizia a lei do Senhor. Segundo, observando o exemplo mau de seu pai. Não é porque seu pai é mau, não é porque você já teve exemplo mau na tua família que você tem que fazer igual. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa história, na verdade, quando nós olhamos para aquilo que nós temos de exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: isso aqui está de acordo com a palavra do Senhor, então eu sigo. Não está de acordo, não tem que ir para a minha vida. Há muita gente hoje vivendo uma vida, eu aprendi assim com meu pai. Mas, na verdade, Deus ele nos dá uma história nova. Ninguém tem que viver a história do seu pai. Ninguém tem que viver a história dos seus antepassados. Ninguém tem que viver a história do seu avô. A minha prima, por exemplo, ela fala uma coisa muito interessante. Eu falei para ela, olha, você precisa repreender isso na tua vida. Porque ela fala assim: eu bebo porque eu sou neta de Pedim. Pedim era meu avô, era como a gente chamava meu avô. Eu sou neta de Pedrinho, Pedro, meu avô chamava Pedro, pai da minha mãe. E aí eu bebo por causa disso. Eu falei assim: você repreende isso. Porque você não precisa copiar os erros do teu avô. Você não precisa copiar os erros da tua mãe, do teu pai. Então aí você olha que a primeira coisa que ele faz é restaurar a sua comunhão com Deus. Ele diz a palavra que ele fez o que era reto. Ele olhou. Cara, estou aqui, 8 anos de idade, assumi um reinado. Vou fazer igual meu pai? Para morrer?
com 2 anos, o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor me diz que eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Então, qual é o caminho que eu vou escolher? Andar nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor significa cumprir a sua palavra. Significa viver a sua palavra. Não é porque alguém da minha casa ou alguém da minha família viveu algo que eu também vou viver. Não é porque alguém fez errado que eu também vou copiar o errado. Na verdade, a gente tem essa tendência. Copiar o errado. E o errado é mais fácil ser copiado. Então eu não posso olhar para trás e ver que meu pai, graças a Deus, meu pai, eu não estou falando do meu pai, mas não posso olhar para trás e copiar os erros dele. Eu tenho que ver o que é melhor. E o que é melhor? É restaurar minha comunhão com Deus. É eu andar no caminho, sou eu andar no caminho do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que Josias fez a primeira restauração da vida dele. Antes de a gente querer restaurar alguma coisa, antes de a gente querer restaurar os outros, antes de a gente querer restaurar a igreja, temos que restaurar a nós mesmos, a nossa comunhão com Deus. Como é que estamos? A palavra do Senhor mostra que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do Senhor, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E aqui cai uma coisa muito por terra, muito grande. Ah, pastor, só tem 8 anos de idade, não entende? Entende. Só tem 8 anos de idade, não tem como ser batizado. Por que não? Está aqui. Entendimento de que é pecado já começa a nós. Cada vez mais as crianças já estão sabendo o que é pecado, irmão. Já acorda, já nasce sabendo o que é pecado. Antigamente você tinha uma certa inocência que você falava assim, a pessoa fica inocente até os 15 anos. Falava assim, pessoa inocente, não tem mais isso não, já sabe o que é. Mas aqui ele mostra bem claro, 8 anos de idade, já decidiu o que ele queria da vida. E o grande problema nosso é decidir o que a gente quer da vida. Andar nos caminhos do Senhor é uma restauração que nós precisamos fazer na nossa vida. Esse é o caminho da prosperidade. Segundo ponto que eu queria destacar com você nessa noite é que ele restaurou a adoração do povo. Muito interessante. A palavra do Senhor diz que ele tinha 8 anos quando começou a andar nos caminhos do Senhor. Fazia o que era reto. No 8º ano de seu reinado, ele começa a buscar o Deus vivo, o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém. Quantos anos ele tinha? 20. Com 20 anos, agora você olha para Josias, e Josias começa a purificar Jerusalém. Como é que foi essa purificação de Jerusalém? Primeira coisa que eu destaco nessa noite, começou a derrubar altares. Não pode ter altar a Deus desconhecido ou a Deus de outras nações. Josias começa, com 20 anos de idade, a derrubar altares. E o que é altar, irmãos? Altar é onde nós colocamos divindades, onde nós colocamos adoração a outros deuses. O que é altar, queridos? O que é adoração a outros deuses? Prostituição religiosa. O que é a adoração a outros deuses? Sou eu não acreditando mais no meu Deus e confiando no Deus pagão. Só para vocês terem uma ideia, ele com 20 anos de idade começa agora a fazer uma limpa. E qual é o Deus que nós conhecemos da Bíblia, que os outros povos adoravam nesse contexto? Cadê? Baalins, Azerá, Astarote ou Asterote.
Sabe o que era isso? Baalins é um conjunto de Deus Baal que você sempre dava um nome para eles. Baal, Baal Gad, Baal Amã, Baal Meon, Baal Amon. Quando você pegava e confiava nesse Deus. Mas uma coisa muito clara. A rainha era Azerá. O rei desse Deus aí era Baal, que era dividido em várias coisas. Juntando tudo, era não tão somente adoração à natureza. Adoração à natureza. Era justamente quando você tinha um entendimento de que esse Deus te ajudava e manifestava o seu poder pela natureza. Então, Baal era amigo do Deus Sol, Baal era aquele que fazia chover, né? Azerá era a deusa da fertilidade, aonde havia prostituição, aonde havia, né, culto ao corpo, culto à prostituição. E aí começa uma coisa na vida de Josias, que ele começa a tirar os deuses. Deuses que a Bíblia vai condenar, não fazer de forma alguma imagem de escultura. Né? Não podemos fazer isso. Não podemos nos prostrar a alguma imagem. Não terás outros deuses diante de mim, diz a palavra do Senhor. Mas se você for olhar, não só esses, teve outros deuses. Os sacerdotes pagãos que morreram e foram enterrados, os ossos estavam lá. Olha a profundidade de adoração a esses deuses. Olha a profundidade de adoração a deuses que não eram o Senhor. Ao ponto de os sacerdotes pagãos de outras religiões, de outras nações morrerem. Então a gente vai pegar você e vai fazer o seguinte: a gente vai enterrar você aqui e a gente vai vir aqui adorar os seus ossos. E ali estava uma adoração. Ali era a presença de adoração a deuses que não o Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Reis que Deus profetizou que ia se levantar um homem chamado Josias, que estaria derrubando esses deuses. Se você vai ver, estou tentando lembrar, mas é 2 Reis que está falando sobre isso. E Josias se levanta para fazer isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é, pastor, o que isso tem a ver com a gente? É que a gente às vezes coloca tanta coisa no lugar de Deus. A gente coloca as coisas no lugar de Deus. Filhos no lugar de Deus. Condição financeira no lugar de Deus. Material, utensílio da casa do Senhor é mais adorado do que não sei o quê. O templo é mais adorado do que o Deus. O ministério é mais adorado do que o Deus. E aí, quando nós olhamos, nós vemos uma adoração que não é completa. E aí eu vou falar algo para você muito claro. Quem aqui já consulta signo hoje? Tem crente consultando signo. Deixa eu ver o que tem para mim hoje. Eu sou de Capricórnio. Sou de Câncer. O câncer é assim mesmo, um cancerígeno. Não é cancerígeno, não. Como é que é o canceriano, né? Que fala. Que o cancerígeno não é. O canceriano é assim mesmo, pastor. Irmão, é isso mesmo. O canceriano, o capricórnio, o aquariano. A gente está, né? Quando não, a gente está fazendo as coisas que Deus não mandou fazer.
dando mais valor às coisas, dando mais valor não, bota aqui a vassoura ungida que ela bota para fora, o galho de arruda que não vai trazer. Aonde está isso? São deuses estranhos. São deuses no nosso meio. Não, eu não posso, porque dessa forma, eu falo assim, a gente também está botando. Quantos ossos a gente está aqui exaltando. Já morreu, olha só, quando Deus chama José, fala assim, Moisés, meu servo, morreu, acabou, agora é outro, agora é você, cara. Então, há uma coisa muito clara aqui, que quando Josias proclama essa reforma, proclama essa restauração da adoração, é que os deuses estranhos tinham que sair. Porque senão não sobe, cara. E ele sabia, irmãos, olha só, muita coisa muito interessante. Ele sabia que aquilo dali era condenação para o povo. Outra coisa muito clara. Adoramos homens vivos. Exaltamos homens. Graças a Deus tenho levado o meu ministério bem claro. Irmão, o dia que o pastor não chegar aqui, se não tiver culto, eu vou reunir a diretoria, vou dar uma chamada de atenção muito clara, porque se o dia que o pastor não chegar, tem que ter culto, porque o pastor não é o dono do culto. Outra, não é só o pastor que prega. Eu só quero ouvir o pastor, só o pastor que prega. Aonde? A Bíblia não é do pastor. A palavra não é do pastor. Alguém aqui, rapaz, domingo aqui eu saí daqui maravilhado, e aí qualquer um que prega aqui está pregando o que é a palavra de Deus. Pregou a palavra de Deus, meu irmão? Olha, é Deus falando. Então não é o pastor. A gente não pode exaltar as figuras do pastor, a gente não pode exaltar, se não for aquele irmão que dirige o culto, eu não vou. Isso é exaltação humana. Tem que ser com ele, tem que ser comigo, tem que ser dessa forma. Isso é exaltação humana. E aí, graças a Deus, eu estou levando meu ministério, deixando bem claro, porque o dia que não existiu o pastor Fuli mais aqui, o culto continua, a igreja continua. Não é por causa de homem. E a gente tende a colocar o homem lá no pedestal. Costumo falar, já falei isso para vocês e repito. Sou mero comedor de arroz e feijão, igual a você. Luto contra o pecado todo dia, igual a você. Só tenho uma responsabilidade maior do que você. Isso por enquanto, porque daqui a pouco Deus pode levantar outros pastores aí. Mas eu tenho minha responsabilidade diante de Deus. Mas eu não posso exaltar, adorar homens. Eu não posso adorar deuses que não o Senhor. Às vezes a igreja está errando isso. Se você olhar, tem na televisão, muito interessante, né? Isso aqui é um do orgulho que eu tenho também. Ninguém tem que repetir a forma como o pastor fala, mas você já viu camarada na televisão de outra igreja? Igualzinho, cara. Você não sabe nem quem está falando, até entonação de voz, igualzinho. Padrão é homem? Não, mas fala igualzinho, fala assim, quem está falando? Não, na verdade é auxiliar dele, não é ele não. Imita. Ali, ó. Não é isso. Essa é adoração que não agrada ao Senhor. Irmãos, é uma coisa muito clara. Quando nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro, quando nós nos prostituímos, falando isso muito claro, adorando a outros deuses, confiando em carros e cavalos, confiando em horóscopo, confiando em revelação, confiando nisso ou naquilo, não confiando em Deus, isso é idolatria. Colocando filhos, colocando coisas no altar, é idolatria. Não adora ao Senhor e não exalta ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele não recebe adoração.
A palavra do Senhor mostra que nesse texto Josias, sai. O que tem impedido a adoração desse povo aqui? Tira. Começou a tirar. Então ele foi lá, caçou Azerá, caçou Baal, começou a destruir e começou a queimar, queimou os ossos do sacerdote. Esse daqui é o profeta Mega Blaster, super-homem santo assalariado que teve aqui, que ministrou e pá. Pega ele, bota aqui o fogo aqui, vão queimar, porque ele não existe mais. Não tem que ser adorado. É por isso que muitas vezes Deus chama a atenção do seu povo e a gente precisa fazer essa restauração. A gente precisa restaurar a adoração. A nossa adoração tem que ser voltada ao Deus verdadeiro. João 4:24 diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos estar prontos. No próximo ponto da restauração de Josias, ele restaura o templo. Olha que coisa interessante. Meu tablet já foi embora a bateria, graças a Deus. Estou bem livre. No 18º ano do seu reinado, então Josias agora estava com quantos anos? 20 anos. Havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa de Deus, do Senhor, seu Deus. Há um relato muito claro. O povo tinha que tirar a adoração aos deuses. Mas a casa de Deus estava o quê? Em ruínas. A casa de Deus se encontrava em ruínas. Há um comentarista que diz, Champlin, ele diz, por exemplo, que durante um século ninguém mexeu no templo. O templo continuava daquela forma durante um século. E Manassés, se você olhar lá atrás, foi um dos principais que contaminaram o templo. O templo foi contaminado e estava em grande degradação, o templo. A palavra do Senhor diz que Josias restaura o templo. O que era o templo? O templo era o lugar aonde Deus se manifestava ao povo, aonde o povo se reunia para adorar ao Senhor, aonde o sumo sacerdote entregava o sacrifício, oferecia sacrifício por ele e oferecia sacrifício pelo povo, aonde deveria ter somente coisas consagradas. Naquele tempo, isso aqui era consagrado. O violão era consagrado. Os utensílios do templo eram consagrados. Isso daqui é para ser usado no propiciatório. Isso daqui era para ser usado para derramar o sangue. Isso aqui é para ser usado na hora do sacrifício. E o templo era o lugar onde o povo orava, onde o povo estava reunido para adorar o Senhor. Então ele começa a ver que a casa do Senhor estava entregue às baratas. Estava assim, há muito tempo. E o povo não se preocupava. Entrava rei, saía rei. O seu bisavô foi um dos que começou, que fez uma reforma, que começou a limpar o templo, começou a restaurar o templo, depois ninguém mais. Aí a palavra do Senhor diz que agora, pelo que diz Champlin, um século depois, Josias começa a reparar o templo. Naquele contexto, era onde Deus era adorado, era onde o povo se reunia, era onde Deus se manifestava ao povo. O templo
diz o versículo 10 aí do capítulo 34, eles os entregaram aos que dirigiam e a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pegassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Então, o que Josias fez? Separa Safã, ou Safá, né? Tinha algumas que eu até vi isso, falei, olha, deve ter alguma coisa aqui, mas é Safã, chama Euquias, sacerdote, e fala o seguinte, agora vocês precisam trabalhar para reparar o templo. Aqui é uma coisa muito interessante, que eles começam a reparar o templo, e quando eles começam a reparar o templo, aí eles vão falar o seguinte, vão lá ver o que tinha nas coletorias. Tinha verba, tinha dinheiro nas coletorias lá. Se você for ler o texto, você vai ver que tinha as coletorias lá. Então ele separa esses homens e diz o seguinte, ó, vai lá para reparar o templo. Mas muito interessante aqui, que olha a mudança que tinha. Olha a mudança. Quando ele separa, o comentarista, o Champ, vai dizer o seguinte, que ele não pede nota de nada. Está aqui o dinheiro, o que vocês acharem lá no templo, vocês colocam em prática, né? Tamanha mudança que teve. Quando o povo começou a sentir que tinha que adorar o Senhor verdadeiramente, como o povo tinha que fazer algo para o Senhor. Aqui tinha os tesoureiros, tinham aqueles que cuidavam do dinheiro, e o Champ vai dizer o seguinte, ninguém perguntou a ele quanto é que tinha no gasofilácio lá do templo, que era um cone, né? Ninguém perguntou quanto tinha no coisa, só que eles começaram a obra e a obra começaram a avançar. Começou a avançar a obra. E eles começaram a trabalhar. Esses homens trabalhadores eram que trabalhavam fielmente na obra. E o superintendente deles faziam as coisas caminhar. Tamanho o compromisso do povo em restaurar o templo. Hoje tem uma coisa muito clara. O templo hoje precisa estar bonito porque a gente está aqui, ninguém entra no lugar feio, ninguém entra no lugar mal arrumado, a gente está aqui no ar-condicionado, né? Outra realidade, tem igrejas que não têm ar-condicionado, mas tem que ter um lugar bom para você estar. Mas hoje, no Novo Testamento, o templo somos nós. O templo somos nós. O templo de adoração é aqui. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E a Bíblia me mostra isso. E é naquele contexto ali, há muito tempo o pessoal não queria mais saber de restaurar o templo de adoração ao Senhor. Hoje nós precisamos estar com o templo pronto. Precisamos estar com o templo limpo. Nós precisamos estar com o templo pronto para adoração. Precisamos cuidar do templo. Não é só cuidado físico, não, cuidado espiritual. Pastor, tem que estar com o templo, não pode estar barrigudo. Claro que não pode estar barrigudo. Porque você é templo do Espírito Santo, você tem que lutar contra. Mas o templo é algo onde Deus habita e enche. Não pode ter reservas. Sabe, hoje a gente está destruindo o templo. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão destruindo o templo, fazendo do templo qualquer coisa, botando roupa, botando blusa, decotão. Está nem aí. Está nem aí para Deus estar habitando. Está nem aí para Deus estar adorando. Para estar adorando a Deus com o templo. Há uma coisa muito clara, que ele restaura o templo, porque o templo é um lugar especial. Aqui também, quando a gente fala desse lugar físico, não pode estar jogadas baratas. Tem que ter um lugar legal, porque você está aqui representando o céu. Se o cara entra aqui, está no lugar onde está pior do que lá fora, ele nunca vai entrar aqui. Ainda vai falar mal. Se o teu Deus é isso, tu imagina, não é isso? Então o templo é um lugar para ser restaurado. A gente precisa restaurar o templo.
O templo de adoração é o nosso espírito, é o nosso corpo, a nossa alma. Tem que estar restaurado. E a palavra do Senhor diz que Ele vai lá e restaura. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu já passo para o outro ponto, da restauração de Josias, é que ele restaurou a prática da palavra de Deus. Quando eles estavam restaurando o templo, muito interessante isso, começaram a mexer lá. Aí chegaram no templo, Ilquias foi lá e achou as Escrituras. Diz o texto aí, se você for olhar, versículo 14 e 15. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu um relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro na casa do Senhor e entregaram nas mãos do que dirige as obras, do que executa. O escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro em alta voz diante do rei. Há uns comentários que vai dizer que foi encontrado o livro, os 5 livros do Pentateuco, a Torá, né, que nós falamos de Torá. 5 livros do Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio. Há outros que dizem que nesse contexto foram achados somente alguns textos de Deuteronômio. Mas uma coisa interessante, achar a Bíblia, achar a palavra de Deus. Mas achar a palavra de Deus, pastor, é fácil. A palavra de Deus a gente tem toda hora. E o grande problema é o que fizeram com a palavra de Deus. Tá entendendo uma coisa que às vezes a gente precisa restaurar na nossa vida para que a gente seja próspero? Porque a palavra de Deus, você pode tomar algumas atitudes com ela. Você tem ela na mão. Ela apareceu na tua vida. Você nunca pediu alguém para te dar uma palavra de Deus, mas você está aí, você tem. Qual é a atitude que a gente pode tomar? Ilquias pega a palavra de Deus e leva para o rei. Quando ele leva para o rei, o que eles fazem? Lê a palavra de Deus. Quando ele lê a palavra de Deus, aquilo traz um alarme a Josias, e Josias vai consultar o Senhor. E ele vai fazer de tudo para praticar aquilo que a palavra do Senhor mandava o povo praticar. Então ele restaura a prática da palavra de Deus na sua vida e na vida do povo. Irmãos, é muito interessante isso, porque às vezes a gente quer ser próspero, a gente quer prosperidade, mas se não tiver prática da palavra, a gente não caminha em rumo à prosperidade. A gente não caminha em rumo a viver o melhor de Deus nessa terra. A gente não caminha em viver algo de excelência. Porque você pode ter essa atitude, não, eu leio a palavra, mas não pratico. O próprio Jesus disse em Mateus, no final do Sermão do Monte, ele vai dizer lá, Mateus capítulo 7, no final ele vai dizer o seguinte: essas palavras, aquele que pratica, ouve estas minhas palavras e a pratica, eu compararei esse homem, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e deu as pancadas de chuva contra ela, as tempestades veio contra ela, mas ela permaneceu firme, ela não foi abalada, porque colocou em prática a palavra do Senhor. Ouviu e colocou o quê? Em prática. A restauração na vida de Josias e na vida do povo foi uma palavra prática. Você quer ver uma coisa? Lê Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Eu separei, vamos supor que ele tivesse achado isso aqui. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Se você já colocou primeiro que eu aí, eu leio dali. Eu também não quero perder a bênção, não, quero ir rápido. Diz o seguinte: porém, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos
Olha o que diz. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virei sobre vocês e alcançarão todas as maldições. Malditos serão na cidade e malditos serão no campo. Malditos serão no cesto dos cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra. Malditas serão as suas crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão você ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor Deus mandará sobre você maldição, a confusão e a ameaça em tudo, e vai que vai. Aí vamos supor que ele tivesse lido esse texto. Qual seria a sua volta, a sua prática? Olha lá no versículo 1 de Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas as bênçãos. Bendito será você na cidade, bendito será você no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra e o fruto dos seus animais, e bendito será as crias das tuas vacas e ovelhas. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, colocar em prática, obedecer os seus estatutos, essas bênçãos alcançarão você. Você viverá o melhor dessa terra. Eu tenho certeza, irmão, que eu não cheguei nesse ponto. Mas se alguém chega, pode viver até dificuldade, mas vive o melhor de Deus nessa terra como ser humano. A palavra do Senhor é a mesma. Não estou falando de prosperidade financeira, de encostar com o carro zero aí na frente da igreja. E aí, pastor? A Ferrari chegou, não é isso não. Falando isso não, estou falando de viver. Viver o melhor de Deus. Se a gente ouve a palavra do Senhor e a gente restaura a prática dela, porque uma coisa que a gente está vivendo hoje, uma coisa que as pessoas estavam vivendo naquela época, olha, Moisés nos deu a lei, e aí? A Bíblia está aí, e aí? Moisés nos deu a lei, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer teologia da lei. 633 mandamentos, toma. E aí? Não adianta ouvir a palavra e não praticar. Há um caminho para a gente viver o melhor de Deus na terra, irmãos. Viver a prosperidade de Deus é praticando a palavra de Deus, é lutando contra o pecado mesmo, é tentando ser o que Deus nos forjou para ser. E sim, quem dera se a gente fizesse isso. O mundo seria melhor, a igreja seria melhor, nós seríamos muito melhores. Mas receberíamos do Senhor essas bênçãos. Vamos supor que eles tivessem achado Deuteronômio capítulo 28. O que eu faço? Chama o Senhor, vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós. Então vai lá, chama a profetisa Uda, e ela vai vir agora e vai falar o que o Senhor tem para nós. Sabe o que o Senhor falou para ele, para Josias? Eu vou vir com fogo e vou vir com castigo sobre essa nação. Você, Josias, não vai passar esse pedaço da história. Deus foi fiel e cumpriu a sua promessa com Josias. Olha o que diz o texto, versículo 24. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas neste livro, que leram diante do rei de Judá. Porém, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre esse lugar e não se apagará. Versículo 28. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Deus falou para Josias, você não vai ver o castigo que eu estou para fazer, ajudar. Posso só fazer um destaque aqui muito claro. No meio de uma condenação que Deus tinha dado àquele povo, um homem com o seu povo
viveu dias maravilhosos de paz e de prosperidade. Ah, pastor, mas aí Deus castigou. Deus castigou porque o povo continuou. E continuou desobedecendo ao Senhor. Mas enquanto Josias estava aqui, restaurando a sua prática da palavra, restaurando aquilo que ele ouvia da palavra, a palavra do Senhor diz que ele viveu dias de paz, dias maravilhosos, igualzinho a nós, cara. A gente está vendo cair fogo para tudo quanto é lado aí, irmão. Aí você fala assim, olha, vou falar uma coisa para você. Não estou errando, não. Sabe por que Israel chegou a esse ponto? Por desobediência ao Senhor. E continuam desobedecendo ao Senhor. E não estou aqui de forma alguma, ao contrário, condeno totalmente qualquer ataque terrorista. Agora também tem uma coisa muito clara para mim que ficou aqui assim engasgado. Tem um povo também que não está nem aí para Deus. Vai fazer uma rave organizada por brasileiro na faixa de Gaza. Pelo amor de Deus, não tem outro lugar para fazer rave, não? O povo está andando longe do Senhor. Eu condeno totalmente qualquer ataque terrorista. Eu acho que tem que ser mesmo... o mundo tem que acordar para isso. O mundo está olhando para Israel. Israel está sendo odiado. Desde sempre Israel foi odiado. Não é de hoje. Ah, você não pode falar que não teve holocausto. Claro que teve. 6 milhões de judeus foram exterminados. Né? É uma nação odiada, porque foi uma nação escolhida por Deus para se manifestar ao mundo. De lá veio o nosso Salvador, de lá veio o Senhor dos senhores. Isso é fato. Mas que você olha também, o povo continua andando longe de Deus. Mas nesse meio tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, podemos viver o melhor de Deus nessa terra. Se nós formos iguais a Josias. Primeiro, olhar para mim, restaurar minha comunhão com Deus. Segundo, tirar os ídolos. Terceiro, restaurar o templo de adoração ao Senhor. Quarto, colocar em prática a sua palavra. Eu acho que não tem como ser vencido. Acho que não tem como você não viver. A gente pode olhar para o lado e ter preocupações, mas você pode viver aqui de 70, 80 anos e ser muito próspero. Próspero em tudo, não estou falando só financeiro, esquece o financeiro. Que a gente fala assim, prosperidade, o pessoal vai logo para o lado financeiro. Mas o que é prosperidade? Prosperidade sou eu viver com um salário mínimo e viver bem. Botar minha cabeça no travesseiro e não ter vontade de dar um tiro nela. Dormir bem e acordar bem no dia seguinte, não ter preocupações desesperadoras, preocupações normais da vida, mas não desesperadoras. Porque se financeiro fosse, se vida financeira, boa vida financeira fosse sinal de prosperidade, não teria rico dando tiro na cabeça. Isso é fato. Mas eu olho para Josias e vejo um cara que no meio do caos, sabe? O caos estava instalado, o povo estava andando longe do Senhor, seu pai andou longe do Senhor. A Bíblia diz que seu pai foi morto com 2 anos, e ele com 8 anos daqui a pouco ele começa a buscar o Senhor, daqui a pouco ele começa a fazer a limpeza, daqui a pouco ele começa a adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer que não teve outro rei a não ser Ezequias e Josias, os caras que nunca foram confrontados por Deus, condenados com alguma palavra do Senhor, andaram na presença do Senhor, fizeram o que adorava ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus realmente não deixa ele passar o período do cativeiro. Ele vai sair contra o faraó Neco lá, não ouve que Neco fala, vai para a batalha, a flecha pega nele, morreu. Morreu mesmo, porque está todo mundo condenado a morrer aqui.
mas a Bíblia cumpriu, Deus cumpriu a sua palavra. Enquanto Josias estava vivo, diz a palavra do Senhor, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A Bíblia vai contar da Páscoa que eles fizeram, que nunca mais se repetiu isso aqui. Ele pega Josias, diz o texto aí, ele dá 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho dele para o sacrifício da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isso tirado dos bens do rei. Tamanha prosperidade que Deus dá a esse homem. Tamanha coisa, maravilhas que Deus faz com esse homem. Porque tomou uma posição diante de Deus, porque decidiu adorar o Senhor como Deus merecia ser adorado, porque decidiu fazer a diferença. Eu e você precisamos tomar essa decisão igualzinho a ele, independente de quem está fazendo ou não. Se nós queremos viver prosperidade de Deus, o caminho da restauração, o caminho da restauração da aliança, o caminho da restauração da prática da palavra, tem que ser esse caminho que Josias tomou, para a gente ser próspero, para a gente viver a prosperidade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue ministrando com você. A Bíblia diz, Josias reinou durante 31 anos. Enquanto ele reinou, enquanto ele estava lá, o povo adorava a Deus. O povo viu o que era ser próspero. Que você seja próspero, que eu seja próspero, que eu ande na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu queria que viesse aqui à frente quem precisa de oração, para a gente estar orando. Alguém aqui que esteja com dificuldade, pastor, eu quero receber a oração, vem aqui à frente. Há mais alguém? Há mais alguém? Isso. Isso, então tá bom. Amém? Mais alguém? Não há? Então vamos ficar em pé. Vou pedir aos irmãos que estendam suas mãos para cá. Nós vamos estar orando por esses irmãos, apresentando as dificuldades, as necessidades de cada um deles. Pai amado, Pai querido, obrigado por Tua palavra ministrada nessa noite, nesse sermão que falamos de Josias, ó Pai, quando restaurou, ó Deus, a prática da Tua palavra, quando restaurou a sua vida diante do Senhor, quando restaurou a adoração e tirou todos os deuses, ó Pai. Nós somos gratos por esse exemplo, ó Deus, de que em meio às dificuldades, em meio a um povo que não queria se relacionar com Deus, ele tomou uma atitude, ó Deus, ele mudou a sua história e hoje chega como exemplo para nós, para que a gente viva a prosperidade do Senhor, o melhor de Deus nessa terra, Pai, que o Senhor faça, que a gente faça isso, Pai, para que a gente venha viver o melhor, a gente te adore como o Senhor merece ser adorado, que a gente, Deus, esteja com o templo restaurado e que este lugar seja um lugar de adoração perfeita ao Senhor. Ó Deus, agora nesse momento, Pai, nós somos gratos pela vida desses irmãos que se encontram aqui na frente. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eles vieram aqui, Senhor, num ato de fé, ó Deus, entendendo, ó Pai, que a oração por eles, ó Deus, pode fazer efeito por causa do Senhor que houve oração. Então, nessa noite, nós apresentamos cada irmão, ó Deus, a diaconisa Elizabeth, o irmão Fábio, a irmã Natália, o Jean, Senhor, a diaconisa Isabel, Senhor, tome tuas mãos. Ó Deus, Tu sabe a necessidade de cada um deles, ó Pai, aquilo, ó Deus, que eles estão precisando nesse momento, que o Senhor poderosamente entre com providência, Pai, e derrame as Tuas bênçãos, derrame da cura do Senhor, Pai.
fica com eles, ó Deus, confunda a medicina, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, transforme o diagnóstico médico, ó Deus, no diagnóstico do Senhor, que seja o Senhor, a última palavra seja do Senhor, porque é do Senhor, ó Deus, ainda que nós venhamos, ó Deus, ouvir do médico, mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que traz de volta. Então também, Senhor, nessa noite, toma as nossas famílias, as famílias dos meus irmãos, traga de volta, restaura as famílias, Senhor, nessa noite, e por favor, Senhor, faça milagres na vida desses irmãos, derrama das tuas bênçãos, Senhor, fica neste lugar e opera grandemente, Senhor, na vida dos meus irmãos, para a tua honra e tua glória, nós oramos em um nome santo de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Nós estamos terminando já. Domingo à noite, a irmã Zuleide, mãe, eu falei Zilda, né? Zuleide vai estar ministrando a palavra aqui. Eu gostaria muito. Vai falar sobre missões. Ela é missionária da Junta de Missões Nacionais do Ceará e foi a vaga que eu consegui com ela para trazê-la para ministrar aqui, né? Então, você puder estar, traga alguém domingo de manhã, irmãos. Por favor, tenho sentido muita falta de muitos irmãos. Aí depois a gente quer poder, aí depois a gente quer dizer que a gente aprende de Deus, mas tenho sentido muita falta, né? EBD é para gente estar, né? O pastor estuda, o professor estuda, a gente está aqui. Outra, a gente vem para a EBD, né, para cultuar o Senhor também. Tem culto de manhã, então a gente precisa estar preparado para isso. Eu lembro do meu pastor Aurélio Lopes, e ele pregava em genealogia. Aí quando ele pregava em genealogia, ele começava a ler genealogia, a galera falava, ele vai lá para meio-dia e meia, quase meia-noite e meia mesmo. Lá meio-dia e meia, uma hora. Quando as irmãs saíam assim, ele falava assim, ô, crente tem que ter hora de chegar, não tem que ter hora de sair, não. E se a gente falar hoje, o pessoal fica bicudo com a gente. Mas é culto ao Senhor, é EBD, é culto de manhã, né? E é uma oportunidade, irmãos. É uma oportunidade de a gente estar aqui adorando ao Senhor. Então eu peço aos irmãos, né? Atentem para isso, porque depois está devagar, pastor. Por que está devagar? Porque a gente não procura aprender a palavra. A gente precisa estar aqui. E aí tem sido bacana. Depois eu vou perguntar aos 4 partidos aí, ó. Os partidos do PT. Não tinha partido do PT, não. Partido de Paulo, partido de Apolo, né? Vai cair na nossa avaliação, hein? Só um bizu. Outra coisa, irmãos. Nós vamos continuar a lição da semana passada, que não terminamos, não. Vamos continuar. E a diaconisa Ruth já me deu carta branca. Eu falei, tem lição que eu não vou dar, tem lição que eu vou trocar, porque vai ter lição que vai falar de casamento. Não preciso falar de casamento, falo de outra coisa. Eu quero falar dessa revista aí, tô caindo para dentro. E vamos puxar um pouquinho, tá bom? Deus abençoe você. Ora em silêncio, assim estamos encerrados. Te aguardo domingo de manhã para a glória do Senhor, em nome de Jesus.